Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live aqui no Instagram e hoje o papo vai ser sobre efeitos psicológicos que as provas causam em nós atletas. A maioria de nós competimos, né, e gostamos de competir. O ciclista que treina, o ciclista que gosta ali de evoluir, geralmente é uma pessoa competitiva, né, e é competitiva nos treinos, é competitiva quando vai para a prova. E aí o que acontece? Precisa se fazer alguns alinhamentos para que você curta o momento das provas da melhor forma possível, para que você tenha um bom alinhamento. Então por isso eu vou trazer aqui alguns elementos para a gente começar a pensar nos efeitos psicológicos em cima de uma prova. E por que eu digo começar a pensar? Cara, é muita coisa que envolve o comportamento de uma prova, a preparação, alinhamentos de objetivos, ansiedade, pressão. E vai ser esse assunto que a gente vai tratar hoje, né? E eu posso dizer com tranquilidade, né? Eu posso conversar aqui com vocês com tranquilidade sobre esse assunto por conta dos nossos atletas da assessoria, né? Porque muito atleta indo para a prova com frequência e com todos esses atletas indo para a prova com frequência, a gente percebe como alguns lidam bem com o resultado, como outros se sentem pressionados. E isso é algo que é muito importante, beleza? Então, pensando aqui nos aspectos psicológicos das provas. Primeiro, uma definição que vocês têm que ter muito claro na mente é por que nós vamos competir. E eu digo nós porque eu também participo de competições e algum tempo atrás eu demorei para fazer esse alinhamento do motivo por que eu vou competir. E às vezes parece muito óbvio, não, eu vou competir para ganhar, eu vou competir porque eu quero ser o melhor, eu vou competir. Mas se você não tem bem definido ali o porquê você compete, você vai ter frustração. Vai ter frustração. E eu digo isso porque eu vejo muitas pessoas se frustrando em competições. E a pessoa vai até bem num panorama geral, mas a pessoa fica frustrada depois da prova. Por quê? Porque faltou ali um porquê bem definido. Por que ela está encarando aquilo? Por que ela gastou dinheiro com a inscrição? Por que ela viajou? Por que ela comprou suplemento? Por que ela ficou 2 meses se preparando para aquela prova? Então não teve um porquê bem definido e aí o resultado causou uma frustração. Então vamos lá, primeiro porquê. Isso é a minha opinião, tá? É um aconselhamento de um treinador que conversa com muitos atletas. Primeiro motivo para o qual você deve participar de uma prova é simplesmente buscar experiência, né? Porque depois de um certo ponto na vida, o que vai ficar para a gente é experiências que nós tivemos, ou experiências positivas, experiências negativas, memórias. E nós participamos de uma prova para buscar essas experiências, né? Porque, você pedala, né? Eu pedalo sempre, então sempre na ativa, e geralmente é muito parecido, né? O pedal com a nossa turma. Então, quando nós vamos para uma prova, tem pessoas diferentes, é um clima diferente, é um local diferente, né? É uma experiência que nós não sentimos no cotidiano. Então, você precisa ir para buscar uma experiência nova. Se o único objetivo seu de participar de uma prova é buscar classificação, buscar resultado, buscar pódio, você tem que repensar um pouco, né? Porque a sua longevidade nas provas vai estar abalada, né? Então, primeiro, pense em buscar experiências, né? Buscar viver algo novo e curtir aquele momento. Aí um outro aspecto que deve estar aí dentro do seu porquê, né? Por que participar de uma prova? É buscar a satisfação pessoal, né? Buscar a satisfação pessoal. Então, eu quero participar da prova para ganhar em primeiro, eu quero participar da prova para mostrar para os meus amigos que eu sou forte, eu quero participar da prova para, enfim, todos esses objetivos, eles podem até ser válidos no início, no momento, mas se você estiver alinhado e pensar que eu participo das provas para me elevar como pessoa, eu participo das provas como para que eu fique bem comigo mesmo. Essa deve ser o principal pensamento. Toda vez que você competir e pensar no outro, você terá uma chance muito grande de se frustrar. Então, primeiro, vamos lá. Quando vai definir os porquês para participar de uma prova, e isso eu digo com experiência baseada em todos os nossos atletas. O primeiro motivo tem que ser a busca de experiências.
Então você vai escolher provas que tenham um caminho legal, prova que tenha uma boa organização, prova que você vai estar ali dentro de um grupo também participando daquela prova. E aí depois procurar satisfação pessoal, né? Que você vai gostar de estar ali, né? Não apenas pelo resultado. Todas as pessoas que participam de provas, não todas, né? Mas muitas pessoas que participam de provas apenas pelo resultado, a chance dessas pessoas voltarem da prova frustrada é enorme, né? Então a busca tem que ser por satisfação pessoal, né? Porque você gosta, aquilo é um momento de prazer. Da mesma forma que a gente vai em um churrasco, né, pela satisfação, que a gente vai a um cinema para assistir um filme que a gente gosta por satisfação, que a gente faz uma série de fatores na vida apenas pela satisfação, porque a gente gosta de estar ali, a participação na prova tem que ser no mesmo sentido, né? Então vamos lá. Aí depois continuando, se você vai para a prova, né, aqui é um terceiro item. Se você vai para a prova, você vai para você treinou, né? Você treinou, você se dedicou, a intenção é que seja essa, né? E durante o treinamento, você se manteve consistente, você fez força. Então, a prova, ela deve ser usada também como um meio para que você se torne melhor, né? Para assim, vou participar, teve o Brasil Ride Botucatu agora, que alguns alunos nossos foram. Então, quem se inscreve no Brasil Ride Botucatu, de repente, não está lá para buscar o primeiro, mas está lá para vencer o desafio. E para vencer aquele desafio, ele treinou, ele se preparou. Ele treinando e se preparando, se tornou uma pessoa melhor. Se tornou uma pessoa mais forte, mais saudável, controlou a alimentação. E se vocês olharem para isso, apenas para isso, falar assim, eu participar de uma prova me deixa motivado, me deixa focado nos treinos, e aí entende que todo esse ciclo vai fazer com que você seja melhor, já valeu a pena. Já valeu a pena, né? Então, se você busca uma experiência bacana, se você está indo lá para buscar sua satisfação pessoal e você entende que quando você se prepara para uma prova, você vai se tornar uma pessoa, não só um ciclista melhor, mas uma pessoa melhor, aí você está com os porquês bem alinhados, né? Você vai saber o porquê que você está ali. Aí quando chegar numa descida mais perigosa, você vai decidir se você vai soltar ou não o freio, né? Porque a sua única preocupação, o seu porquê é chegar em primeiro, o seu porquê é fazer de tudo para ganhar, e se for, tá ótimo, né? Você vai seguir naquela jornada, mas a grande parte não é. A grande parte não está ali para chegar em primeiro. A grande parte precisa estar ali para buscar uma boa experiência, para ter satisfação pessoal e para se tornar um ciclista, uma pessoa melhor, mais forte e consequentemente mais saudável. Esse deve ser um alinhamento legal para você ir para a prova. Tá legal? Então aí se perguntar, fulano, vamos pegar um nome que entrou aqui agora, o Gustavo, né? Vamos pegar o Gustavo. Gustavo, de repente, por que você está participando de provas, Gustavo? Se o Gustavo responder, não, porque eu quero ganhar do fulano, porque eu quero chegar em primeiro, porque eu quero estar no pódio. Essas são algumas metas, mas esse não pode ser o objetivo principal que está na cabeça do Gustavo, ou na minha, ou de qualquer pessoa que vai participar da prova. Para que você volte bem. Quantos ciclistas eu não vejo que foram numa prova, participaram, e a gente vê lá no post da prova alguma coisa do tipo assim, hoje não, isso me deixa um pouco até chateado. Hoje não foi um dia bom, né? Eu não peguei o pódio, fiquei cansado. A pessoa quase que se desculpa por não ter ido bem. E tá errado. Porque a pessoa foi lá, teve uma baita numa experiência, a pessoa teve um momento de satisfação pessoal, de desenvolvimento pessoal, e a pessoa treinou e se preparou para aquilo, então ela se tornou melhor e mais forte. Então, ao invés de olhar para todos esses fatores que eu estou falando, que é extremamente positivo de ir para a competição, independente de resultado, a pessoa olha só para o resultado e aí avalia e aí se desculpa com as pessoas, né? Sendo que as pessoas estão, no geral, e as pessoas que importam, estão mais preocupadas em saber se você ficou feliz naquele momento ou não, do que saber se você subiu no pódio a classificação. E entenda, tá, gente? Não é que eu estou dizendo
que a classificação não é importante nem relevante. Claro que é mega relevante, mas não é o que deve guiar os seus atos e guiar a sua preparação psicológica, beleza? Esse é um ponto. Agora, quando a gente pensa na prova também, vem um outro fator que é a expectativa. Qual é a expectativa que nós temos no momento que vamos para a prova? Então, se nós temos um porquê bem alinhado de competir, nós também vamos ter uma expectativa bem alinhada. Se eu só estou dizendo aqui que buscar experiência é muito bom, satisfação pessoal é muito bom, o seu desenvolvimento como pessoa e como atleta é muito bom, o nosso alinhamento de expectativa também vai estar ali, tá? Então, quando a gente pensa da expectativa para a prova, a primeira, até eu falei em uma das lives da semana passada, eu falei isso. Um dos fatores que nós precisamos buscar na prova é a entrega de performance. A entrega de performance, que é isso que nós buscamos. Lembra que eu falei que a gente participa da prova para se tornar uma pessoa melhor, mais forte? Então, se nós fazemos um treinamento em que a gente vai aprendendo a controlar o nosso ritmo, a gente vai aprendendo a conhecer o nosso corpo, conhecer os sinais ali que o nosso corpo dá quando a gente extrapola e vai muito forte, o que vai acontecer? A gente vai chegar ao momento de ter uma boa entrega de performance. Entregar performance é você começar a prova, traçar uma estratégia, conseguir controlar a intensidade, controlar a alimentação, seguir a sua estratégia e chegar no final da linha, né, cruzar a linha, sentindo que você entregou o máximo que o seu corpo tinha, né? Então, o seu primeira expectativa, primeiro objetivo é buscar essa entrega de performance, né? Por satisfação pessoal. Aí depois chegar no final, bater no peito, na hora que fica ali naquela resenha depois da prova, você poder chegar assim no seu colega, no seu adversário, talvez, conversa, e aí dizer, fiz a prova, cara, tô satisfeito. Entreguei tudo o que eu tinha, cheguei no final da prova esgotado, consegui fazer a estratégia que eu bolei, cara, tô satisfeito com a minha prova, a minha entrega de performance foi boa. Aí depois que você analisa a sua entrega de performance, é que você vai pensar, você e eu, né? Nós vamos pensar no quanto em relação à classificação, em relação à vitória com o outro. Aí isso até já traz para o segundo item aí, quando a gente pensa em expectativas de prova, que é o quê? Nunca, olha só, nunca a minha expectativa de prova deve ser em relação ao outro. De novo, nunca a minha expectativa de prova deve ser em relação ao outro. Marcos, como assim? Explica melhor. E eu estou falando isso para não gerar frustração, tá? Porque eu não quero pessoas que me acompanham aqui, que assistem minha live, meus atletas, meus alunos da assessoria, que voltam de provas frustrados, né? Chateados, magoados, descontentes. Então, se você vai para uma prova e seu único objetivo é ganhar daquela pessoa, o único objetivo é ganhar daquela pessoa que você marcou, daquele atleta que é mais forte que você, seu único objetivo, sua única meta é o pódio, tá? Não estou dizendo que não deve ser, estou dizendo que é a única. Se a sua meta é somente esta, a quantidade de fatores que interferem para que isto ocorra ou não são tão grandes e tão variadas que fogem do nosso controle, né? Para conseguir a classificação, para conseguir o resultado. E aí, se a nossa única intenção é ganhar daquela pessoa, é chegar em primeiro e segundo, e somente aquilo vai nos trazer contentamento e satisfação, e aí nós sabendo que tem muitos fatores que vão atrapalhar. Alguém pode te dar uma fechada, você pode errar numa curva, pode furar o seu pneu, o seu adversário ele pode estar dopado, né? Ele pode ter tomado ali anabolizante, os venenos. Ele pode estar de repente com uma bike muito melhor que a sua e o nível de performance deve estar equilibrado, mas ele tem uma bike muito melhor que a sua e aquilo deu uma vantagem para ele. Tem muitos fatores que quando você vai se comparar com o outro, você pode levar prejuízo ou vantagem.
Mas o que acontece? São fatores que você não controla. E o ideal é que as nossas expectativas, pensando em prova, estejam sempre em fatores que são controlados por nós. A nossa entrega de performance é controlada por nós. A nossa estratégia é controlada por nós. A nossa alimentação durante a prova é nosso controle. Então, ou seja, quando vamos alinhar a expectativa para a prova, coloque a expectativa dentro de fatores que você controla. Tá? A classificação, não exatamente você controla. Ah, Marcos, então quando você vai para uma prova, você não está pensando em se classificar bem, em ficar bem pontuado, ganhar daquela pessoa? Sim, claro. É claro que eu tenho as pessoas, né, que eu sei que estão ali no meu patamar, que estão um pouco mais fortes do que eu, que eu sei que eu chegar na frente vai ser legal, vai ser bom, vai ser importante. Mas isto, né, só vai acontecer depois que eu tiver a minha boa entrega de performance. Isso só vai acontecer depois que eu conseguir seguir a minha estratégia. Isso só vai acontecer depois que eu tiver organizado bem a alimentação. Então vocês entendem que todo o resultado, que às vezes é o que alguns somente olham para o resultado, todo o resultado ele depende do quanto você fez o básico, que é olhar para a sua performance, olhar para si. Então primeiro olha para si. Se você vai competir pensando no outro, cara, tá errado pra caramba. Tá muito errado. Tá legal? E um fator legal, ó. Pensa assim, depois de algumas semanas, quase ninguém ou pouquíssimas pessoas se lembram do resultado de uma prova, né? Pouquíssimas pessoas, né? Eu acompanho algumas provas, às vezes eu acompanho o Campeonato Brasileiro, eu não me recordo o pódio, né, do Campeonato Brasileiro de MTB. Eu não me recordo, não sei quem ganhou, masculino e feminino. E aí as nossas corridas que nós vamos, né, nós como amadores, é da mesma forma. Depois de algumas semanas, ninguém se lembra daquela classificação, daquele pódio. Então o que vai ficar? Vai ficar o quê? A experiência que você teve, vai ficar a satisfação que você teve na prova, vai ficar o quanto você se tornou melhor em participar daquela prova, melhor como pessoa e melhor como atleta, de novo. Então, assim, ninguém, tipo assim, eu fiz a prova aqui, vou fazer um post, não fui tão bem, vou meio que me desculpar com a turma. Cara, o pessoal não se importa, na verdade. Né? Então, a participação da prova não é pelo outro. O único motivo de se participar de uma prova é pensando unicamente e exclusivamente em você. Em todos esses fatores que eu estou trazendo aqui. Quem pensa em participar da prova pensando no outro, pensando que as pessoas vão, você ficou na sua categoria, você ganhou a prova e ficou ali em quarto, né, uma ótima classificação, depois de algum tempo ninguém vai lembrar, tá? Então por isso que eu estou falando, participação na prova é um momento para você gerar memórias, tá? Para você se tornar melhor, não é só classificação, tá? Classificação é importante, mas não é só classificação, beleza? E aí mais alguns pontos aqui importante. Se você participa de prova e tem algum sinal, você e eu, tá? Se nós participamos de prova e os sinais da participação de prova são negativos em alguma instância, nós devemos pensar se continuamos ou não participando dessas provas. Se essas provas estão fazendo bem ou não. Já teve atleta nosso da assessoria que nos contratou porque ia participar das provas. Obviamente a pessoa vai lá e a gente pede para a pessoa dar um tempo. Assim, dá um tempo nas provas, segura a emoção, porque as provas não estão te fazendo bem. O seu nível de pressão, ansiedade está muito grande. O quanto as provas estão afetando o seu psicológico negativamente, não está valendo a pena. Então o que acontece? Existem alguns sinais que o seu corpo dá. Vamos lá, sinais que você tem que ficar atento. Sinais de ansiedade. Existe um ponto em que a ansiedade é boa, né? Eu tenho uma prova, vou me preparar, você se imagina na prova, você conhece o percurso, você imagina
o quanto você vai fazer de esforço naquela subida, você faz a estratégia. Isso é uma ansiedade boa, né? Você está ansioso por aquele momento, você está se preparando. Mas agora, quando o seu corpo começa a dar sinais, você não consegue dormir, você acorda de manhã para a prova, tem uma baita de uma dor de barriga, você fica muito tenso, né? Fica ali enrijecido quando vai fazer a prova, são sinais de ansiedade muito grande. E se você está tendo um sinal de ansiedade muito grande, é porque provavelmente você está se cobrando por um resultado, e essa cobrança por resultado vai afetando ali a sua noção do que realmente, do porquê realmente você está competindo, né? Teve algumas provas que eu cometi esse erro, né? Eu como participante, né? Coloquei como meta ali naquele momento chegar na frente de tal atleta e ficar dentro. Até inclusive eu fiz na verdade não foi prova, foi um treinão, né? Porque para nós, quando for um treinão, um rachão de grupo e uma prova, a gente coloca no mesmo patamar de importância. E aí eu fui participar de uma prova, de um rachão, colocou aí como meta, como objetivo estar ali com os mais fortes o tempo todo. E aí aconteceu alguma coisa assim logo na saída, aquilo já me gerou uma pressão muito grande na prova e eu não consegui desempenhar. Então, quando a gente está com alinhamento unicamente olhando para os outros, gera uma ansiedade muito grande, e essa ansiedade atrapalha na nossa entrega de performance. Aí lembra que eu falei um pouquinho antes que uma das nossas primeiras expectativas da prova tem que ser entrega de performance? E se a nossa ansiedade é muito grande, afeta a entrega de performance? Existe algo que se chama flow, né? Flow é quando você tá tranquilo, tá relaxado. Quando nós estamos em estado de flow, a gente consegue realmente desempenhar tudo que nós podemos. E quando a tensão e a ansiedade ela se torna muito grande, a gente não entra em estado de flow. A gente fica tenso. E isso atrapalha a entrega de performance. Então, quando você olha realmente para si, quando você olha realmente para a sua preparação, quando você tem um bom alinhamento de metas, sem dúvida nenhuma você vai entrar em um estado de flow, um estado de tranquilidade e vai conseguir desempenhar o seu melhor. Beleza? E não vai cometer erros. Seja erros técnicos, né? De repente passar direto numa curva, de repente entrar numa valeta, de repente errar a marcha no areião, até questões como do controle de intensidade, né? Você não vai passar do seu limite, né? Você não vai chegar ali num ponto de hiperventilação máxima e quebrar, tá? Então esse é um ponto muito importante. Pressão durante a prova, pressão e antes, né? O quanto de pressão você se coloca na execução daquela prova, né? E pressão assim, eu preciso muito ter o resultado. Pressão, eu tenho um patrocinador e o patrocinador quer que eu tenha resultado. Eu tenho um grupo e todo mundo do grupo me acha forte, me acha o bruto do grupo, então eu tenho que ter um bom resultado. Tudo isso é pressão que você vai jogando em cima de você. Existem atletas que se dão muito bem com a pressão. Existem atletas que vão lá, joga a pressão e devolve como performance. Mas a grande parte dos atletas não, grande parte das pessoas, porque a maioria, né, vai olhar ali na prova, tem 70 pessoas numa prova. Você pode ter certeza que 10 ali tem um traço muito grande para ser um competidor, né, e a maioria são pessoas comuns, né, que estão ali competindo. E essas pessoas comuns que estão ali competindo, elas não sabem, não foram preparadas para lidar com a pressão. Então você deve tirar todo o fator pressão, né? Se você tem um grupo de amigos, os amigos te acham forte e querem que você vá bem na prova, isso não é uma pressão, isso é um estímulo. Se você tem patrocinadores que estão ali, colocaram a marca no seu peito e você está representando aquela marca não quer só o pódio. Aquela marca quer saber que tem um atleta representando ela e que esse atleta estimula outras pessoas. Ela quer visibilidade. O pódio é uma visibilidade, mas tudo que você faz durante o treino, durante o período que você se preparou,
é o que de fato a empresa quer, tá? Visibilidade. Então, tire a pressão, tire a pressão. Por isso que, aí ó, voltando lá no que eu falei anteriormente, vocês e eu devemos participar da prova buscando a primeira expectativa, entrega de performance, porque isso tira a pressão, né? Tira a pressão. Meu objetivo é fazer a prova o mais forte possível, o melhor possível, dentro das minhas possibilidades, e o resultado é consequência. Isso me tira a pressão, né? Ontem eu participei de uma prova, acabei não concluindo por alguns fatores, mas o que acontece? Eu estava muito tranquilo na prova, fazendo o que eu programei, controlando a minha intensidade. Cheguei num ponto que era crítico da prova para mim, bem, né? E aí estava desenvolvendo, estava tranquilo. Se alguém passava por mim, eu não ficava desesperado. A pessoa subiu aqui mais rápido que eu não ficava desesperado. Falou, tem que subir mais forte do que ele. Não, estou no meu ritmo, estou no meu controle. E estava muito legal. E aí eu acabei não concluindo a prova, porque um dos nossos amigos caiu e eu fiquei lá com ele até o resgate chegar e atender, né? Então eu tive que abandonar a prova. Então, o seu alinhamento de expectativa vai gerar ou não pressão em você. E o fato de ter pressão em você vai fazer com que você esteja em um estado de flow ou não. E se você estiver em um estado de flow, você vai render muito bem. Se você estiver pressionado, a chance de você cometer um erro é muito grande. Beleza? Pensa sempre nisso. Autocobrança. E isso aqui, ó, esses componentes eu até estou dizendo com relação ao que eu ouço dos nossos atletas após uma prova. Tá? Então, ó, autocobrança. O quanto você se autocobra na prova? Pô, tem pessoas que não importa o resultado da prova, sempre tem um fator ali de descontentamento, sempre tem um fator ali que a pessoa coloca a mais para dizer que eu poderia ter ido melhor, não tô contente, eu não subi bem, sempre poderia ter ido melhor. Então, se em todas as provas você se cobra e você não fica satisfeito com a sua entrega de performance, precisa ficar atento com isso, tá? Porque essa prova no longo prazo vai gerar frustração. No longo prazo não, ali na hora da prova vai gerar frustração, só que no longo prazo você vai acabar deixando de participar das provas porque aquela carga de pressão era tão grande, aquela autocobrança ficou tão grande que tirou o prazer. Lembra lá no começo, né? Buscar experiência. Por que deve participar da prova? Por quê? Buscar novas experiências, satisfação pessoal, se tornar alguém melhor. A pressão ali por resultado ou por uma meta se torna tão grande que vai te tirar o prazer de participar das provas. E aí vai chegar um momento que você simplesmente vai deixar de participar porque aquela pressão não tá legal. Não tá legal. Beleza? Então, ó, aí o último, isso aí já emenda com o último que eu ia colocar, que é a questão da insatisfação, né? Se você participa da prova, você sempre volta insatisfeito, você precisa avaliar se você realmente precisa participar das provas ou não, beleza? Então, pessoal, esse aqui era os comentários de hoje, né? Na verdade não era, foram os comentários de hoje em relação a alguns alinhamentos psicológicos que vocês precisam fazer durante as provas. Ninguém vai participar de prova para se frustrar, ninguém vai lá gastar dinheiro, viajar para ter um mau resultado. Vocês participam da prova, eu participamos de prova para buscar ali um momento de satisfação e contentamento. E aí, se vocês se alinharem com tudo que eu falei aqui, com certeza vocês vão melhor, tá legal? E eu vou sempre trazer nas lives esses fatores psicológicos, porque eu já estou percebendo há algum tempo que os fatores psicológicos, eles acabam sendo mais importantes para você desempenhar, até mais do que os fatores físicos, né? Então, nós vamos conversar bastante sobre isso, beleza? Então, pessoal, termino por aqui. Obrigado por vocês assistirem a live, né? O pessoal que passou por aqui, depois pode assistir a live completa lá no YouTube, que vai ficar a gravação. E amanhã temos mais. Valeu? Um abraço. Fui.